Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Boa noite com Jesus. Amém. Pois bem, domingo próximo já estaremos no horário normal, não? Acaba esse horário de doido. São 7h30 já, com o sol de fora, né? De noite, 7 horas ainda está escuro, de manhã, aliás. E, conforme o pastor Elias já avisou, o trabalho vai começar mais cedo, meia hora à tarde, né? Domingo, é 17h30. E eu programei, estou avisando pelo rádio, essa mensagem que eu gravei hoje, mensagem nova, doenças e aflições. Eu achei ela muito indicada para cura divina, aliás, é uma mensagem de cura. Então ela vai ser rodada domingo à noite, distribuída e ouvida. É uma mensagem que convida os doentes, né, para receberem a cura. Vamos ficar de pé, irmãos. Versículo 40 somente isso aí. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Senhor Deus, nós oramos a Ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha
em primeiro lugar, nos perdoar os pecados. Esses são muitos, são milhares, muitos dos quais nós não temos nem conhecimento, não está na consciência, porque o Senhor é muito perfeito e tudo que é incompatível com a perfeição do Senhor é pecado, é inconveniente. Graças a Deus que temos Jesus Cristo na representação por nós, porque é o Senhor próprio nesse ofício da intercessão, da representação, de advogado, e assim nossas almas serem vistas pelo Senhor limpas, mais alvas do que a neve. Nós queremos nos conscientizar cada dia mais disso e assim sermos melhores cristãos, mais confiados em Ti. Nós te pedimos que isso aconteça na vida de cada um de nós, particularmente. Te suplicamos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar-vos. Agora, os hinos foram ensaiados com a irmã Andréia ou com a irmã? Eu não sei como ficou aí. Vai ter o hino? Hã? Ah, só instrumentos. Dá para tocar? Não tem? O irmão divino também não veio. Quer dizer que não temos solo. Isso. Muito bem. Nós vamos continuar aquele assunto muito importante da voz, incluindo o ministério da noiva de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu gostaria que todos nós tivéssemos a nossa atenção despertada para isso. Mesmo se falarmos pouquinho, mas que seja bem objetivo e bem aproveitado por cada um. Primeiro, preste bem atenção. O ministério da noiva, eu quero adiantar esse assunto, depois nós voltamos a falar sobre ele. O ministério da noiva é somente em relação àquilo que lhe compete. Agora, isso é uma coisa que precisa ser, de fato, conscientizado, e cada um tenha consciência disto, para não se meter naquilo que não lhe compete. Por quê? Fazendo assim, a pessoa está sujeita a morrer. Como Uzá morreu ao tocar na arca, quando a arca ia caindo. Às vezes até tentar salvar alguém significa morte. A pessoa não tem aptidão para aquilo, não tem comissão para aquilo, não tem nenhuma, às vezes, condição nem direção para aquilo. Se lança na água porque o outro está afogando, vai morrer também. Não tenha dúvida que morre também. Pode ser seu filho, sua filha, pode ser sobrinha, pode ser neta, pode ser quem for. Morre todo mundo. Eu me lembro de um acidente aqui no Rio Claro, que foi uma tragédia tremenda. A criança caiu na água e é questão de apavoramento apenas da mãe. Só isso, mais nada. Salta em cima para salvar. Resultado, foram 6 pessoas, inclusive avô e tudo embora. Se não fizesse isso,
tinha grande possibilidade da própria criança que caiu ser salva pelas outras pessoas que tinham condição e não morrer ninguém. Por fim morreram 6. Não sei se vocês se lembram disso. Uma tragédia tremenda. Tudo por precipitação, loucura. Naquela hora a pessoa perde a cabeça e fala o que não devia falar e faz o que não devia fazer e depois morrem 6 pessoas. Isso é lamentável, isso é triste. Agora, eu creio que já tivemos um assunto, quer dizer, um tópico aqui tremendo nessa noite, não é verdade? De se notar. Ele é tremendo. E temos exemplos na Bíblia. Temos exemplos. É o caso daquele homem bomba, chamado assim, o homem bomba. Essas quadrilhas, o cinema, a televisão está ensinando a todos eles como fazer as coisas. E eles, mesmo vendo que o fim do bandido é na cadeia ou morto, eles dizem, bom, ele falhou, foi ali, eu não vou falhar, vou corrigir onde ele falhou, não vai dar nada comigo. E assim então é uma escola tremenda, a televisão, o cinema. Mas eles acabaram colocando uma bomba no homem, tipo de um sequestro assim. E o resgate seria muito caro. Não sei como contar bem a história. Eu sei que a polícia não pôde pôr a mão. Ninguém, e ela não deu condição, não permitiu que ninguém pusesse a mão. Então naquela hora a mulher tenta tirar a bomba, vai explodir. Ela e o marido e tudo. O filho tenta tirar a bomba, vai morrer todo mundo. A mãe tenta tirar a bomba, vai morrer todo mundo. O pai tenta tirar a bomba, vai morrer todo mundo. É melhor ficar quieto. Nesse caso, é muito melhor morrer um só, então. Então a polícia não deixou ninguém chegar. E nem a própria polícia tinha peritos para aquilo. Teve que vir um perito e chegou quase na hora, e ali suando os dois, faltando poucos instantes, ele conseguiu desativar a bomba. Se todos pudessem parar nessa hora, esperar em Deus, muitos evitariam suas próprias mortes, ou a sua própria morte, e como também a de outros. Agora, o profeta diz uma coisa, isso tem muita relação com isso. Se você não pode solucionar um problema, você testemunhar aquilo e não puder solucionar aquilo, você vai ficar culpado daquilo. E nós vamos ficando velhos, barbados velhos na mensagem, ministros, pastores e tudo, precipitando as coisas e agindo de uma maneira errada sacerdotalmente falando. É preciso ver realmente onde está essa função, essa missão, essa incumbência, que lhe compete fazer aquilo que é posto do seu dever. Aí tudo bem, vamos ver aqui uma pergunta muito importante que fizeram ao irmão Brana na perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 159. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Nós vamos associar uma coisa com a outra. Seguro, isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas
e pastores. Correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde? Vamos ver isso que ele citou, está na carta aos Efésios, capítulo 4. Os Efésios, capítulo 4. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo assim, o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora você quer saber de que forma que a igreja, e através de que a igreja teve um ministério e passou por esse mar de sangue, por esses séculos todinho. Não foi com grandes dons na frente dela, foi com estas cartas simples, lidas na igreja, debaixo de árvores, cavernas, sem órgão, sem guitarra, sem gravata, sem paletó, sem sermão, sem vídeo, sem rádio, sem literatura. Foi assim que ela transpôs todos estes séculos. Por que agora ela precisa de tantas coisas? É uma diversão espiritual? É um divertimento? Porque senão a mocidade vai embora? Se ela não for para o ginásio Rio Vermelho, ter um carnaval evangélico, carnaval de louvor, ela vai para o carnaval dos clubes? É assim? Eu não creio. A igreja foi sustentada e ela cumpriu realmente o ministério da hora, do dia, através destas cartas, que nem sequer estavam imprimidas em livro. Eles não tinham um livro chamado Bíblia, uma biblioteca sagrada, compondo 66 livros, com toda essa facilidade, fitas cassetes. Abraão não tinha o restante da Bíblia, ele não tinha nenhuma Bíblia, ele não tinha nenhuma fita sequer. Se você quer saber de uma coisa, a única visita que Abraão teve foi a de Eloí, o que foi suficiente. Agora, você já pensou se Abraão fosse aquele crente que, para ser sustentado, tivesse que ser sempre visitado? Esse costume de sustentar crentes através de visitas, que é um costume denominacional, que se não for visitado, ele desaparece da igreja, vai embora. Veja como que é voltar. Agora, isso nos desafia.
O profeta disse: pois bem, eu podia ir embora para casa a pé, mas Deus me deu um automóvel. Eu posso até ter um avião. Deus pode me dar um avião, né? E se eu posso ir para São Paulo de avião, de ônibus, por que eu vou de carroça? Por que eu vou de bicicleta? Eu vou arranjar um camelo, montar nele? Não. Então, tudo tem o seu lugar. O profeta, com tudo isso, ele diz: se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa. Você virá para a igreja. Não tenha dúvida. Agora, foi o segundo tópico. Ela cumpriu todo o seu ministério nas eras passadas, sem se escandalizar com quem quer que seja, com quem quer que fosse, porque isso veio lá do deserto, veio lá do princípio, Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Os que morreram foram os que escandalizaram, começando escandalizando-se em Moisés. Não foi nos falsos, não, nos hipócritas. Escandalizando com Moisés. Foi a primeira pedra que apareceu no deserto para eles. Foi o próprio Moisés. E começou exatamente com casamento e divórcio. Exatamente. Mas o certo é que aqueles que não foram predestinados para tropeçarem, não tropeçaram. Eles chegaram e entraram na terra. Isso quer dizer, eles passaram por tudo aquilo. Por quê? Eles faziam parte daquele ministério. Eles estavam naquele ministério. Eles nasceram nele. Eles não eram espectadores, beneficiários apenas dele. Eles sofriam todas as consequências que sobrevinham àquele ministério. Não somente seus benefícios, porque isso é muito bom. Como o profeta disse, enquanto eles estavam comendo, multiplicando pães, curando enfermos, vendo maravilhas assim, Jesus não dava conta da multidão. Mas parece que ele disse: bom, agora chegou a hora, eu quero ver quem que tem ministério comigo mesmo. Eu vou dar uma coisa aqui e eu não vou explicar aquilo nunca, nunca. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Foi a mesma coisa de estourar uma boiada. E o profeta disse: até hoje ele não explicou aquilo. Caiu quem tivesse de cair. Os 70 foram embora. Eles não deixaram de crer em Jesus, aquilo que era bom nele. Só o bom. Não, eu já experimentei, eu expulsei o demônio saiu, já experimentei, já orei por cego, ele enxergou, já orei por aleijado, ele andou. Então, eu vou continuar usando o nome dele aqui, só não vou mais congregar com ele, porque eu não posso aceitar aquela loucura. Assim diz o profeta, né? Isso porque eles não tinham ministério com ele. Ficaram 12 apenas, e Jesus disse: vocês também não querem ir? E mesmo entre os 12 tinha um, que era um diabo ainda, porque não vão todos de uma vez. Aí foi quando Pedro disse: para quem iremos nós? Agora, Pedro tinha ministério no corpo de Jesus Cristo. Ele fazia parte, ele nasceu no ministério de Cristo. E os demais, menos Judas, que tinha também o seu ministério e o cumpriu fielmente até o fim. Mas essa pergunta realmente ela despertou naturalmente, ela desperta, sem dúvida alguma, uma atenção especial na igreja. Por quê?
É uma pergunta que envolve a igreja, o corpo todo, numa posição sobressalente. Tem ou não tem? Tem sim. Através de quem? Pastores, profetas, mestres, evangelistas. E ele chegou a dizer: a você, irmã, você tem um ministério no corpo de Cristo. Não que você seja uma mulher pregadora. Aí você já entendeu que você faz parte, você nasceu nesse ministério da noiva. Isto por quê? Na mesma pergunta e resposta, pergunta anterior, que é a 158, parágrafo 158, pergunta 21, a pergunta foi essa: é o mesmo corpo de Cristo e a noiva de Cristo? É o mesmo o corpo de Cristo e a noiva de Cristo? Essa é uma pergunta até sem sentido, mas muito boa. É o mesmo o corpo de Cristo e a noiva de Cristo? Ora, para nós que já somos revelados, nós entendemos que o corpo de Cristo é a noiva de Cristo. Não é certo? Ele disse: sim, Senhor. Agora eu não quero entrar nisso, porque seria outra mensagem completa, porém quero mostrar-lhes isto. Quando Deus deu a Adão sua noiva, de sua própria costela, Adão disse: ela é carne de minha carne e osso de meus ossos. Correto? Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito lhe deu a carne. A noiva, nós estudamos isso aqui outro dia, com esse parágrafo. Ele foi traspassado em sua carne, debaixo do coração, e dali saiu água, sangue e espírito, e ali foi carne de sua carne e osso de seus ossos. Nós somos a noiva, somos carne e osso de Cristo. Exatamente, essa é a noiva. E só de ser a noiva, só de ser um corpo de Cristo, é claro que ela está desempenhando um ministério aqui na terra. Eclesiasticamente falando, como igreja, ela tem pastores, profetas, evangelistas, mestres, esse quíntuplo de Efésios. Aqui na carta aos Romanos, é os Romanos mesmo, se não me engano, é isso mesmo, aqui no capítulo 9, nós vamos ler mais hoje do que lemos naquele dia, esse capítulo. Vamos ler a partir do verso 9. Eu estava vendo um caderno ontem, mas que caderninho bem feito, bonito, inteligente, inspirado. Aquele caderno na mão de um pregador seria uma bênção, né? Anota tudo, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Você vê aí que Rebeca tendo um ministério, Sara tendo um grande ministério. É bonito? É certo? É verdade? Esclarece? Sara tendo um grande ministério, Rebeca tendo um grande ministério, Ana tendo um grande ministério. Maria não foi a sacerdotisa, não é salvadora, não é medianeira, não é coisa nenhuma, mas que grande ministério. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Começou aí o contraste.
Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Mas por quê? O pobre do Esaú não tinha feito mal nenhum. Porque já foi aborrecido antes de nascer? Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depende exclusivamente dele. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Seu coração está duro? Se Deus endureceu ele, ninguém vai amolecer. Às vezes, nós expomos o nosso coração a uma dureza, e não tem mais quem amoleça aquilo. Você pode ouvir o que quiser ouvir, pode chorar, como Esaú buscou arrependimento, com lágrimas e não conseguiu. E por isso, o Espírito escreve aos Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram lá no deserto. Fizeram lá com Moisés. O que fizeram com Moisés, não façam vocês. Moisés nunca foi posto para proteger a si próprio. Ele foi posto para proteger o povo. Sempre parou na brecha pelo povo. Sendo assim um tipo de Cristo, um tipo verdadeiro de Jesus Cristo. Pois compadece de quem quer e endurece a quem quer. É uma grande vitória, é um grande privilégio você se encontrar na mensagem. Mas às vezes você corre mais risco do que quem se encontra lá no mundo. Quem se encontra lá na sarjeta, caído, bêbado. Não tem nada que mencionar a respeito dos egípcios. Tem que se mencionar a respeito dos que morreram no deserto, que pertenceu a Israel. Isso é certo, isso é verdade. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Ele é soberano. Aqui está o exemplo claro de sua soberania. Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Você quer ter o coração duro? Então tenha esse coração duro. Você quer ter um coração mole, acessível, sensível para com as coisas de Deus? Então tenha esse coração sensível, mole. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, censuras a Deus? O profeta falando de um ministro que para os outros Deus tinha errado em botá-lo no ministério, que estava de uma forma errada. O profeta diz: é preciso uma pessoa mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. Em outras palavras, ele estava dizendo, ele nunca estaria ali se não fosse
pelo menos pela permissão de Deus. Mas, ó homem, quem és tu? Quem é você? O que você é? Que a Deus replicas? Nunca repliquei a Deus. Não, você nunca replicou a Deus. Como Saulo de Tarso nunca tinha perseguido a Deus. Mas quando ele caiu do cavalo lá, que o Senhor falou com ele, ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Aqui então nós vamos ver o ministério do corpo, do barro. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu estou lendo cartas que sustentaram a igreja durante os séculos. Não esqueça disso, não. Não se esqueça disso. Se essa Bíblia não te salva, se essa Bíblia não te sustenta, se essa Bíblia deixa você rodar no escândalo, você tem que saber que ela não deixou mocinhas de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos, 19, 20 anos, morrendo nas arenas. Através dessas cartinhas só. Rapazes, bonitos, novos, mulheres, famílias, enfrentaram leões, ao Hebreus 11. Só através disso, em ordem regressiva até chegar a Abraão, simplesmente com a visita de Eloí. Uma visita. Se uma semente de abacate ou de manga cai em qualquer terra, se ela germinar, ela vai crescer mangueira e ela vai dar manga, seja no cerrado, seja na cultura, seja onde for. Se ela crescer e produzir, ela vai produzir manga. Não tem nada que possa mudar aquilo. Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Do mesmo barro que ele fez a Paulo, ele fez Judas. Do mesmo barro que ele fez Judas, ele fez Pedro. A que direis, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, chamando até Nabucodonosor de meu servo? O comunismo chegou a ser um instrumento nas mãos de Deus para punir a igreja, que se tornou em um ópio da humanidade, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia. Tem vasos de ira. Você quer ser iracundo, um vaso de ira? Então continue irado, continue irada, irando todos os dias. A todos os momentos. Contudo, mas eu estou nervoso, estou cansado. Ira. Se tornem vasos da ira, mas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Isto quer dizer, desde antes da fundação do mundo, foram predestinados, ordenados. Esse bolo de barro aqui vai ser um Judas, esse bolo de barro aqui vai ser um Pedro.
Agora, que vasos são estes? Ele diz, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Agora, nós não podemos esquecer de que vasos exercem funções dentro de casa. Nessa mensagem que eu gravei hoje, doenças e aflições, que nós vamos ter domingo próximo, caso tivermos que trocar pela visita dos pastores que estão vindo aí, nós trocaremos, deixaremos para o outro domingo. O irmão Brana fala do urinol. Fala do urinol. Numa casa de doidos, de loucos. Mas tudo são vasos, são instrumentos que viabilizam a vida doméstica, a vida humana. Você não vai colocar um urinol em cima da mesa de jantar? É claro. Mas tem um lugar certo para ele. Ele tem sua utilidade. Não são assim também os membros do corpo? Paulo ilustra isso lá em 1 Coríntios. Cada um na sua função certa, e aqueles que são de menos honra, nós damos mais honra. Por quê? Exerce um ministério que aperfeiçoa o corpo. Há membros dos quais nós nos envergonhamos em expô-los. Mas nós não queremos ficar sem eles. Não podemos viver sem eles. Sem eles nós não seríamos perfeitos. Será que não dá para entender isto? Que sem determinadas pessoas na igreja, a igreja nunca seria perfeita? Tem que ter vasos na casa. Agora, você não vai colocar só panela de prata, panela de ouro no fogão. Você não vai colocar panela de prata, de ouro no fogão. E você não vai colocar jarras de enfeite, de ornamento, numa sala debaixo da cama. Cada coisa no seu lugar certo. O profeta fala das teclas que você bate ali, então cada uma dá a sua nota certa. E está dependendo exclusivamente de quem está ali. O corpo tem uma função, um ministério, em conjunto com os seus membros. Você vai ver como ele fala, você não pode sentir a cor. Você não pode ouvir a cor.
Ele acabou de orar por uma pessoa cega, e aquela pessoa enxergou na hora, e a mulher dele, que havia gritado tanto por misericórdia, disse: mas você está enxergando? Ele disse: estou sim, aquele carro ali é vermelho. Aí ela danou a gritar: aquele carro ali é vermelho. De fato, o carro era vermelho. Ela danou a gritar, e a pular e saltar, gritando de alegria, porque realmente seu marido estava vendo. Quando ela viu que ele distinguiu a cor, porque ele não enxergava nada, ele era cego, completamente cego. Então ele disse: você não pode cheirar a cor, você vê a cor, você não ouve a cor. Agora você ouve a minha voz, você ouve a música. A música não tem cor. Você pode ouvir música sendo cego, mas não pode ver cor sendo cego. Você pode ver cor, mas não escutar música, porque escuta-se através do ouvido. Porque estas coisas é que fazem a perfeição do corpo. E se você fosse do corpo, o que você queria ser? Eu queria ser os olhos. Outros já dizem: eu queria ser o nariz. Outros dizem: eu queria ser as orelhas. E assim por diante. Porque tem gosto para tudo. Mas isso não caiu no lugar aí por preferência, por escolha. Você nasceu dessa maneira. Cada pessoa no seu lugar certo, cada membro no seu lugar certo. É isso que faz a perfeição do corpo. E se minha mão está deficiente, nem por isso ela deixa de ser do corpo. Eu lhe dedico mais atenção. Eu vou fazer uma terapia. Ele diz: eu saía de orar pelos enfermos e metia a minha mão na água morna, água quente por meia hora, porque ficava dormente. Uns 30 minutos ali para voltar à circulação normal. Então a sua mão estava em função. Eu gosto de ver as coisas por esse prisma. A mensagem que tivemos quarta-feira, aqui pelo pastor Wagner, inclusive depois continuou no programa do rádio. Não sei se o senhor prestou atenção. São fitas antigas. São fitas antigas. Isso aqui é todo dia esse rádio vindicando essas coisas. Mas de fato, como você pode ver o quadro? E eu perguntei naquela noite mesmo, depois num atendimento muito sério, eu perguntei: como você se vê a si mesma nesse quadro? Vamos partir daí. Se nós não podemos nos ver, agora o publicano pecador viu-se a si mesmo de uma forma real, no lugar que ele realmente estava. E essa foi a sua salvação. Raabe, Maria, o ladrão crucificado que foi salvo. Ele viu a si mesmo, ele teve visão de sua condição real, autêntica. Ele não procurou, não ficou se inocentando, porque isso não resolve, meu irmão. Nós ficamos nos inocentando. Eu estou aqui para estudar uma carta domingo de manhã, que agora sempre tem essas chuvas, não é? Então, ressentimentos entre moças e rapazes, vice-versa. Mas é assim, nunca ela erra. É só ele que é o culpado. Ela não errou de jeito nenhum. Nunca ele erra, só ela que é a culpada. Mas quando nós procurarmos analisar, a ver-nos a nós mesmos naquele quadro, qual é a nossa condição naquele quadro, então Deus poderá entrar em cena. Virá uma perfeição. É claro, relativo. Mas eu teria que concluir
Mas isso é tão bom, não é? É tão bom que a gente vai conversando, e o relógio não para. Quando eu olho lá, já são 8h15, aí eu já tenho que começar a aterrissar, não é? Mas aqui, vejamos isso aqui. A mesma carne, os mesmos ossos, formando, então, é claro, o mesmo corpo. Mas isso não quer dizer que todos têm que fazer e serem a mesma coisa. Para mim, essas virtudes estão na igreja. Gente, se eu encontrar isso aqui, uma pessoa com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, essa pessoa vai me deixar muito sedenta, muito decepcionado, eu vou ficar muito pequeno, vou ficar reprovado, porque você chega perto de uma pessoa que tem fé, você já fica envergonhada. Agora, se você chega perto de uma pessoa que tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, amor, Senhor, eu quero um marido assim. Porque ele vai ter que ter temperança comigo, virtude comigo, paciência comigo, piedade comigo, não é? É o egoísmo que escraviza. Nós estamos pensando só nos nossos direitos, nos nossos sentidos. É isso que está acontecendo. É isso que tira a igreja da sua verdadeira posição, da sua felicidade, do seu gozo com Cristo. Porque um dos segredos dos 7 trovões, o principal, que tem cumprimento nessa dimensão, é o regozijo nas aflições. E eles saíram da presença do Sinédrio regozijando de alegria, por haverem sido dignos de padecerem afronta, cadeia, apanharem, sofrerem. A igreja hoje está, eu disse uma vez para uma irmã de outro estado, que deixou o marido, por razões, e humanamente ela tinha razão mesmo. Eu disse, a senhora está como um santo no andor, a senhora tem que ser carregada. Mas cuidado que uma hora a senhora vai cair desse andor. A senhora vai cair do seu andor. A senhora trata de consertar a sua situação, volta para sua casa, porque eu tenho Bíblia e tenho mensagem para declarar o seu marido livre e casá-lo com outra. E ela entendeu e ela voltou depressa. Mas estava assim como uma imagem carregada no andor. Vira aquele dodói. Não, a igreja está cheia de direitos humanos, direitos sociais. Você vê que desgraça que fizeram com as pobres das mulheres. Dá pena. Vocês são as mulheres mais felizes do mundo, gente. Que Deus teve compaixão de vocês. Vocês têm que entender isso e agradecer a Deus por isso e suportar tudo. A arena é dentro de casa, a arena é na igreja hoje, porque não tem lá fora o que seria. Os outros todos enfrentam as mesmas circunstâncias, todos dois estão crucificados. Os 2 ladrões significa isso. É bom demais, é 1000 vezes melhor do que outras coisas, não é? Ver estas coisas. Mas é assim. A mesma carne,
Aqui na mensagem, na perguntas e respostas, número 2, que era aquela sem número, né? Mas na verdade ela é número 2. Parágrafo 120. Ele diz: agora essa pedra não encaixará embaixo nesse fundamento do fundo. Tampouco encaixará no segundo fundamento ou no terceiro fundamento. Unicamente encaixará no fundamento de cima, quando todo o edifício houver sido enquadrado a pedra. Ele está falando da estatura do varão perfeito e, logicamente, está falando da pedra de coroa. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes e o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo, então, para... Ele coloca reticência, né? E logo isso traz para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Paulo disse em Hebreus capítulo 11, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, 40, foi onde lemos. Eles têm que ter esse ministério para ressuscitar os luteranos da era, aos wesleyanos e a todos aqueles através de suas eras. Ministério para ressuscitar. Aqui nós vamos ficar tão enterrados no ministério para satisfazer sociedade, satisfazer família. É por isso que Abraão teve que sair de sua parentela. Obrigado. Porque chega a hora do ministério não ser mais para estar salvando pecador, não. Pecador que não se salva mais. Gente que está brincando com a graça, emburrando, crentes emburrados. Chega a hora do ministério ser para ressuscitar. Para a palavra falada. Para a terceira puxada se completar, para completar então os verdadeiros mistérios que estão dentro dos 7 trovões, que culminará com a hora e a aparição do Senhor, que ninguém sabe. Não é profundo isso aqui? Este ministério para ressuscitar aos luteranos, aos wesleyanos das eras passadas, e a todos aqueles através de suas eras, quando isto vier, quando essa parte, onde se congregarem as águias, onde estiver o corpo morto, se juntarão as águias. Era a pergunta: é justo, perfeito, perfeitamente perfeito. Espero que isso haja respondido à pergunta. Só para terminar, na mensagem final, parágrafo 18, ele diz: que hora tão maravilhosa que estamos vivendo agora. O sangue identificava o crente porque a vida havia saído e não podia voltar sobre o indivíduo, e por isso havia a necessidade da química. Tinha que ter uma espécie de pintura de sangue, uma química para mostrar que a vida havia saído. Porém agora o Espírito mesmo é o sinal. O Espírito Santo mesmo é o sinal, não é o sangue, a química. Já não é o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é certo, porém o sangue regressou aos elementos dos quais havia sido formado, do alimento que ele havia tomado. Eu estou lendo o parágrafo todo, mas vamos concluir só no final do parágrafo. Nunca é demais falar nesse sangue. Porém, vejam bem,
dentro da célula de sangue havia uma vida que dava ânimo à célula. A célula desenvolve um ministério. E ela não pode ficar isolada. Sendo uma química, não tinha vida própria e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, então se formou a célula, se formou sua própria célula e logo células após células, e logo foi um homem, e aquele homem era Deus, Emanuel, na carne. Porém, quando aquela vida voltou à química, se voltou aos elementos, porém o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, e assim eles vêm a Cristo, e assim tem que ser, porque uma mulher e seu marido chegam a ser um, são um só. E assim também sucede com a noiva e Cristo, porque chegam a ser um só. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Eu não vou ler o restante, deixemos as outras referências, mas voltemos ao cabeçalho da mensagem. O ministério é somente em relação àquilo que lhe compete. Portanto, vê se lhe compete estar metida naquele assunto. Na vida da irmã, na vida do irmão, vê se é função sua. Porque, ao metermos em lugar que não nos compete, logicamente nós vamos fazer falta no lugar que nos compete. É exatamente para cumprimento da abominação e assolação estar no lugar indevido. Isto quer dizer, no lugar em que não deve estar. É aquela mesquita que nós já vimos, e Deus dando a oportunidade, vamos ter aquilo de uma maneira mais precisa. No lugar em que não deve estar, representando ali a mulher fora do seu lugar, a mulher fora do seu lugar. Vocês vão ver nessa mensagem doenças e aflições, como coisa mínima de não fechar os olhos apenas num culto, de não fechar, não inclinar a cabeça. Ele disse: os espíritos saem daqueles epiléticos e outras doenças e entram em você, que fica irreverente naquela hora. Mínimas coisas para nós. O que tem isso? Eu estou reverente, Mas ele pediu para inclinar as cabeças. Agora, a igreja está numa linha, você está noutra. A palestra está se dando aqui, você está lendo a Bíblia ali. Na hora da comunhão, você não tem que estar lendo a Bíblia, quando estamos tomando a comunhão. Você tem que estar em linha do que está acontecendo. Você não pode estar fazendo outra coisa diferente. Você tem que estar em comunhão com aquilo que está acontecendo na hora, que o Espírito está trabalhando ali, em comunhão com o sacrifício. Agora, e quando se xinga os outros dentro de um culto, e fazem cenas e gestos de competição, onde vai parar isso? Onde pode parar isso? Pastor Elias. Vamos colocar de pé, irmãos. Às 22 horas, Rádio Clube. Domingo, as 2 reuniões poderosas, se Deus quiser, estaremos aqui. Senhor Deus, Tua palavra é o maior remédio que existe no mundo, Senhor. É o alimento mais forte que existe na terra.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Temos recebido esta palavra, Senhor, e ao tocar nesta palavra, o impossível acontece. Senhor, por isso nós pedimos humildemente, com fé, pois temos recebido ela com gozo e regozijo nos nossos corações. Por isso, cremos no resultado dela na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um, trazendo, ó Deus, o resultado da Tua palavra. Confirme a Tua palavra com prodígios e maravilhas, Senhor, que sempre segue ela, Senhor, curando os enfermos, trazendo a bênção para cada um, que recorre ao Senhor, nesta hora como ajudador. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos, porque cremos na tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro, volte para casa com gozo na alma, por termos ouvido a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.